Olá, todos e todas. Meu nome é Marcos Vinícius Fonseca. Eu sou professor da Universidade Federal de Ouro Preto e estou aqui para falar do projeto de pesquisa APQ 35214 do edital universal da FAPEMIG, que teve como título Padre Vitor, um educador negro na região sul da província de Minas Gerais no século XIX. Esse projeto é parte de um conjunto de estudos que venho desenvolvendo com foco nos processos de escolarização da população negra no Brasil, mais especificamente em Minas Gerais. No século XIX, Minas Gerais se destacava por ser uma região que concentrava o maior número de escravos do país e também contingentes bastante expressivos de população negra de condição livre. Quando associamos a população de negros livres e os escravos, constatamos que era esse segmento que dominava a estrutura demográfica de Minas. É interessante destacar que isso tinha impacto no perfil das escolas de instrução elementar de algumas regiões, como aquela que ficava no centro da província, que se estruturou através da exploração mineral e tinha como principal centro político a cidade de Ouro Preto. Dados relativos a censos demográficos dos anos de 1830 revelaram que na região em torno de Ouro Preto, a maioria das crianças que estavam nas escolas de instrução elementar eram classificadas como negras. Quando utilizamos dados desse censo para analisar a situação da região sul da província de Minas, ou seja, aquela situada mais próxima das províncias de São Paulo e Rio de Janeiro, constatamos uma realidade completamente inversa, ou seja, as escolas eram predominantemente frequentadas por crianças brancas. Há múltiplas implicações em relação a essas variações regionais, mas entre elas gostaríamos de destacar o fato de que a presença majoritária de negros livres nas escolas elementares da região central de Minas indica que, apesar do preconceito e da discriminação racial, esse grupo demonstrava uma capacidade de circulação no espaço social, situação diferente daquela que nós encontramos na região sul de Minas Gerais, onde os negros estavam mais próximos das experiências da escravidão. Contudo, foi exatamente na região sul que encontramos um indivíduo negro que teve uma trajetória de vida bastante singular, Padre Vitor. Ele nasceu em 1827, em Campanha, cidade na qual iniciou sua formação escolar. Em seguida, estudou no seminário Nossa Senhora da Boa Morte, na cidade de Mariana, instituição na qual se formou como padre. Logo em seguida, em 1852, foi indicado como vigário da cidade de Três Pontas, cidade na qual também atuou como professor. Padre Vitor atuou como padre e professor por um longo período, durante toda a segunda metade do século XIX e início do século XX, pois veio a falecer em 1905. Sua atuação como padre e professor lhe conferiram fama e prestígio junto à população de Três Pontas, que passou a reverenciá-lo como um homem santo. Sua morte deu origem a um forte movimento de culto à sua imagem. Esse movimento se desenvolveu com intensidade por todo o século XX, gerando, em 1989, um processo de canonização que atualmente encontra-se em curso no Vaticano e está em estágio muito próximo de ser concluído. A partir do momento que constatamos essa trajetória surpreendente, começamos a nos perguntar como em uma região como o sul de Minas, que foi um dos últimos redutos de defesa no escravismo no Brasil, um homem negro teve a capacidade de ser reconhecido como santo. Essa foi a problematização que nos levou a indagar sobre a trajetória de Padre Vitor. Na tentativa de responder a essa questão, procuramos investigar sua vida através do levantamento de uma documentação que fosse capaz de revelar diferentes aspectos de sua trajetória. Em meio a essa documentação, destaca-se documentos pessoais e o Censo Populacional de Campanha, do ano de 1831, registros relativos à sua atuação como professor público e jornais que registraram sua atuação como diretor do Colégio Sacra Família. Utilizamos também relatos de pessoas que conviveram com ele e deixaram registros relativos a essa experiência, sobretudo no contexto escolar. A partir desse conjunto de fontes documentais, elaboramos um trabalho que procura situar a figura de Padre Vitor dentro do contexto do século XIX, destacando elementos que permitiram sua formação como padre e professor. A partir disso,
procuramos compreender como essas duas dimensões foram mobilizadas no processo de construção em relação ao entendimento sobre sua vida e naquilo que passou a ser reconhecido como sua principal marca, a condição de homem santo. Condição esta que está fundamentalmente ligada ao fato de que foi ele, um homem perfeitamente integrado ao ordenamento social de sua época, não só por atuar em áreas estratégicas como a religião e a educação, mas também por não contestar instituições sociais como a escravidão e a situação de discriminação racial vivenciada por ele e por toda a população negra que viveu durante este período.